Segunda Crônicas 20, versículo 1, diz assim: e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Minha Bíblia, estou lendo a versão fiel, fala Jeosafá. A sua deve, se for atualizada, fala Josafá. Se trata da mesma pessoa, rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Olha para mim, por favor. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. De repente, uma notícia pesada, aquela que ninguém quer receber, aquela que ficamos até demorando para acreditar. Foi essa notícia que esse rei de Judá recebeu. Olha, vem uma grande multidão e você não tem muito tempo. Eles estão em tal lugar, eles já estão perto. Nessa hora da má notícia, nessa hora pesada, quem é de Deus sabe a quem recorrer. Quem não está bem espiritualmente, murmura, reclama, perde a fé, lamenta, diz que Deus não é com ela, fica mal, entra em desespero, entra nos seus porquês e não sai mais das suas interrogações. Mas por que Deus permitiu? Mas por que isso? Por que isso agora? Agora que estava tudo dando certo, agora que estava clareando, agora que as coisas estavam se encaixando. Veio uma notícia forte. Olha o que esse rei fez. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram que? Para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha para mim, por favor. Não olhe agora para a Bíblia não, deixa a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Quando a notícia chegou, ele teve medo. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca teve medo. Todos nós sentimos medo, não podemos deixar ele nos dominar, mas o medo vem. O medo veio, e quando o medo veio, ele foi buscar Deus. Ele foi lançar em Deus o medo dele. Ele foi contar com quem poderia resolver aquela situação. Ele poderia não ter um exército à altura, ele poderia não ter recursos, mas ele tinha Deus. Você pode vencer sem dinheiro, você pode vencer sem a ajuda dos outros, mas sem oração não. Ele já tinha errado, feito uma aliança com Acabe. O rei Acabe nesse período já tinha morrido. E dessa vez, quando surgiu o problema, ele não procurou outras nações, ele procurou Deus. Cuidado, tá? Você que qualquer probleminha recorre para agiotas, para o banco, para empréstimos. Cuidado você que qualquer situação difícil recorre para quem não deveria recorrer. Deus quer nos ver dependendo dele. Deus permite que lutas se levantem contra nós para nós nos colocarmos na dependência dele. Isso agrada a ele. Amém? Isso faz você tomar atitudes que alegram a Deus. Isso te coloca na total dependência dele. Josafá não tinha mais o rei de Israel para ajudar ele. De repente você diz assim: bispo, o que me abalou, o que está me deixando com medo é porque eu não tenho mais o apoio da minha família, porque eu não tenho mais um determinado cliente, é porque eu não tenho mais um contrato que representava muito da minha empresa. Você pode não ter o apoio de ninguém, você tem o apoio de Deus se você clamar. Aprenda a clamar e a depender dele. Agora vamos meditar na oração dele. Olha o que ele pediu. Leia comigo aqui, versículo 6. E disse:
Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis das nações? Na tua mão há força e o quê? Potência, e não há quem te possa resistir. Olha para mim, por favor. Ele não começou orando desesperado, não. Ele começou orando mostrando a grandeza de Deus. Os inimigos estão vindo, os problemas estão surgindo, realmente estão me ameaçando. E é difícil você se deparar com ameaças, é difícil você ver seus filhos correndo risco de passar necessidades, sua família correndo risco de despejo, é difícil você correr risco de vida, de perder o patrimônio, o restinho que você tem, é difícil se deparar com isso. Mas ele engrandeceu Deus, ele disse: na tua mão está a força, na tua mão a potência, ninguém pode te resistir. Tem problemas, é gigante, é grande, mas o Senhor é maior. Olha a oração dele. Ele não ficou: o Senhor não é comigo, não. Ele continua dizendo assim, versículo 7: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores da terra de diante do teu povo Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu o quê? Nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar o versículo 12, mas olha aqui para mim, para você aprender uma coisa. Olha a oração de Jeosafá. Ele disse: Deus, quando nós viemos do Egito, nós desviamos esse povo e não fizemos mal para eles. Agora eles estão pagando com mal. É difícil quando você não faz mal para uma pessoa e ela faz mal para você. É mais difícil quando você faz o bem a uma pessoa e ela faz o mal para você. Agora eles disseram o seguinte, ou ele disse o seguinte: Deus, o Senhor tirou os inimigos e nos colocou aqui. Quer dizer que agora os inimigos vão nos expulsar? Quer dizer que a porta que o Senhor abriu, o diabo vai fechar? Quer dizer que o que o Senhor nos deu, o mal vai tomar? Porque tem gente que aceita tudo, tá? Ela está sofrendo, ela está vendo o mal partindo para cima, ela está vendo o mal tirando tudo, e ela está deixando. Mas tem gente que não aceita não, e ela fala que não. Se foi o Senhor que deu, o mal não tira. Se foi o Senhor que deu, nós não vamos sair envergonhados. Se foi o Senhor que abriu essa porta, o diabo não fecha. Se foi o Senhor que nos colocou aqui, ninguém nos tira daqui. Isso é fé, isso é dependência, confiança em Deus. Agora olha como ele ora no versículo 12. Aqui está o ponto principal, e Deus gosta disso. O que é que ele diz aí? Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Ou seja, vai ficar impune? Eles vão prevalecer? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. Lê alto agora. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em quem? Que oração. Olha para mim, por favor. Olha que fé. Olha aqui, ó. Um rei é que tomava as decisões. A palavra final era sempre dele. O rei sabia sempre o que fazer. E é difícil para um rei reconhecer que não sabia o que fazer naquela situação. E tem gente aqui que está assim. Chefe de família, mãe que é mãe, pai, pessoas que têm uma responsabilidade grande nas costas e agora não está sabendo o que fazer. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Ele se humilhou. Ele disse o seguinte:
tem uma multidão, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Quando você está olhando para Deus, quem tem cachorro aqui? É fácil você entender. Eu tenho uma cachorrinha. Quando eu estou comendo, ela não tira os olhos de mim. Ela fica assim, ó. Minha esposa diz: olha quem está te olhando. Eu não quero nem olhar. Ela fica assim, ó. Ela não tira. Você quer brincar com ela, não tem brincadeira não. Ela está ali, ó. O que ela está dizendo? Você tem o que eu quero. Estou aqui esperando. Ela fica assim, ó. Ela não pisca, ela fica assim, ó, centrada, doida para eu dar alguma coisa para ela. Quem tem cachorro sabe disso. É uma guerra, não é assim? Quando você está olhando para Deus, você está dizendo assim, ó: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não vou tirar os olhos do Senhor. Porque o diabo, ele fica louco para nós olharmos para o que nos enfraquece, mas Deus quer nós olhando, Deus quer nos ver olhando para Ele nas dificuldades. Você não pode tirar os olhos de Deus na hora difícil. Foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus que ele afundou. Tem gente que já era para ter acontecido pior. Sabe por que não aconteceu? Porque ela não tirou os olhos de Jesus. Tem gente que já era para ter falido, já era para ter quebrado, já era para ter acontecido pior, mas não aconteceu, porque ela está olhando para Deus, e Deus sabe disso. Se nós sabemos que tem um animal olhando para a gente, você acha que Deus não sabe que tem alguém confiando nele? Você pode estar enfrentando a pior situação da sua vida. Se você não tira os olhos de Deus, se você depende dele, se você conta com ele, então ele socorre você. O mal quer que você olhe para a situação, para o que o mal está fazendo, para o que enfraquece você. Deus quer que você olhe para ele, porque isso te fortalece. Tem coisa que me enfraquece, tem coisa que me fortalece. Ouvir a voz de Deus me fortalece, ouvir a voz do mal me enfraquece. Olhar para o problema me desanima, olhar para Deus me dá força. Para onde você está olhando? Eu não sei. Porque quando você olha para Deus, você não fica reclamando, você não fica murmurando. Quando você olha para Deus, então você segue em frente, porque você sabe que Ele vai honrar, cedo ou tarde. Pode ter tudo para terminar mal, diga: vai terminar bem. Pode ter tudo para acontecer o pior, diga: vai acontecer o melhor. Quando você está olhando para Deus, então acontece o melhor. Quando você está olhando para Deus, mesmo tendo tudo para acontecer o pior, Deus não permite. Deus honra, Deus se manifesta. Deus se agradou da oração de Josafá, olhando para Deus. Que você não tire os olhos dele. Você que Deus te trouxe aqui porque se levantou um grande problema contra você. Deus sabe o que se levantou contra você, e Ele vai te ajudar a resolver isso. Ele sabe que se levantou contra você, Ele sabe o que está se unindo contra você, Ele sabe quem está contra você, quem quer o seu mal, Ele sabe tudo, e Ele é maior do que tudo. Ele só quer você dependendo dEle. Olha a oração: eu não sei o que fazer. Daqui a pouquinho todos nós vamos dobrar os joelhos e vamos orar, vamos nos humilhar, vamos nos derramar perante Deus. Mas quando ficarmos de pé, vamos saber o que fazer, porque Deus vai nos dar direção. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter o clamor, e na hora do clamor, o Bispo Macedo vai começar o clamor, e depois eu vou continuar, e nós vamos nos humilhar perante Deus. Deus, não sei o que fazer, não sei, mas o Senhor sabe e vai me dizer o que fazer. Amém? Diz assim, ó, parei aonde? 13. Faltam só 50 versículos, calma, viu? Diz assim, estou brincando. E todo Judá estava onde? Em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o espírito de quem? No meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse. O que é que Deus disse? Não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim de quê? Do vale, diante do deserto de Jeruel. Fim de quê? Do vale, diante do deserto. Olha para mim, por favor. Vou continuar no 17. Eles clamaram, crianças, mulheres, todo mundo se humilhou. Deus trouxe a resposta pelo homem de Deus e disse: não tem mais, não fique com medo, porque essa peleja é minha, essa peleja vai ser comigo. Pois amanhã, no final do vale, eu creio que tem pessoas aqui no final do vale dela, no final do deserto dela, no final de uma grande guerra que vai terminar com grandes vitórias. Eu creio que tem gente aqui enfrentando um grande deserto, um grande vale, uma grande luta, mas Deus te trouxe aqui para dizer: está acabando e a vitória vai vir, porque depois das lutas tem vitórias. E cuidado, porque às vezes fica pedindo: Deus, eu quero força. Deus manda problema para você ficar forte. Oh Deus, eu quero coisas grandes. Aí estoura grandes problemas, mas é para Ele ser glorificado. Aí Ele diz assim, para terminar, versículo 17: nesta batalha, não são em todas, em qual? Nesta aqui, exclusivamente nesta batalha, não tereis que pelejar. O que é que ele diz aí? Ficai o quê? E vede o quê? A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor o quê? Será convosco. Olha para mim, por favor. Aprenda a ter discernimento e dependa de Deus, porque cada batalha é uma batalha. Tem batalhas que Deus manda você correr risco, tem batalhas que Deus manda você inovar, tem batalhas que Deus manda você recuar por um momento, tem batalhas que Deus diz: essa é minha. Você vai sentar, vai ficar quieto e vai assistir o que eu vou fazer. Olha o que Deus estava dizendo, ó, agora, ó, é comigo. Vocês só precisam ficar quietos. Tem gente que não está conseguindo ficar quieto, não está conseguindo ficar calmo, não está conseguindo dormir, não está conseguindo confiar. E Deus está pedindo para você fazer isso. Eu quero que você assista o que eu vou fazer. Você vai experimentar Deus agindo, livrando, abrindo portas, fazendo o impossível se tornar possível. Assista, agora é o meu momento. Agora a sua atitude de fé é ter calma, é esperar, é depender de mim, coisa que muita gente não consegue. Cada luta é uma luta. Eu não luto todas as minhas guerras do mesmo jeito, não, mas eu consulto Deus em todas as minhas guerras. E agora, meu Deus, faço o quê? Se Ele falar vai, eu vou. Se Ele falar para, eu paro. Se Ele falar confia, eu confio. Se Ele falar não tenha medo porque é comigo, eu vou deixar na mão dele e vai dar tudo certo. Cada luta é uma luta, não são todas iguais. Ele disse: nesta batalha, nas outras foi diferente, mas nessa vai ser como eu quero. Em outras palavras, nessa eu vou fazer como você não está imaginando. E de repente você está aqui não vendo uma saída para os seus problemas, mas nessa guerra que você está enfrentando, Deus vai vencer de uma maneira que você nem imagina. Vai vir socorro de onde você menos imagina, mas vai vir um socorro. Diga: o socorro vai vir. Aí ele diz o que aí? Parei aonde? 18. É muito forte essa passagem. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando a quem? Foi reclamando? Foi murmurando? Foi o quê? Adorando. Botou o rosto no chão. Olha para mim, ó. Tem guerras que você só vence assim, ó. Rosto no chão. Tem guerras que é aqui, ó. É rosto no chão. Tem guerras que é de joelho no chão, é cara no chão. Amém? Tem guerras que você só vence assim. Ele colocou o rosto no chão e foi adorar a Deus. Ele não foi murmurar, não foi reclamar. Você não tem que sair daqui com espírito de murmuração, de reclamação, não. O diabo fica louco quando o couro está comendo e você está: obrigado, meu Deus, eu te amo, isso é comigo. Isso é comigo, eu creio que isso é comigo. O que importa é que isso é comigo. O dia foi pesado, a semana foi uma guerra, esse mês está uma luta, esse ano, olha, misericórdia, mas o Senhor é comigo.
O diabo odeia isso, porque isso agrada a Deus. Amém? Aí ele diz assim, ó. Você gosta de ler a Bíblia, não? Eu amo ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Minha força está aqui, ó. Lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter Bíblia. Toma vergonha, você que não tem Bíblia, tá? Você compra um bocado de coisa e não compra a Bíblia. Toma vergonha, viu? Diz assim, ó. E pela manhã, cedo, o que é que eles fizeram? Se levantaram e saíram ao deserto de Tecó. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperareis. O profeta fala da palavra de quem? De Deus, tá? Ele não adivinha não, ele fala da palavra de Deus, ele fala o que Deus manda ele falar. Diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs o quê? Não ouvi. Emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a quê? A destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que eram quê? Corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum quê? Nenhum escapou. Olha para mim, psiu. Todos foram vencidos. Tenha calma. Você vai conseguir vencer todos os seus problemas. Todos foram vencidos, nenhum escapou. Deus deu a vitória sobre todos. Deus tem poder para te dar a vitória sobre todos os seus problemas. Não fica agitado, agoniado, pensando no pior, não, que vai acontecer o melhor. Nós temos um Deus que está falando com você agora. Se acalma, confia em mim. Essa luta não é sua, não é minha. Você não tem condições de vencer com seus recursos, com a sua condição, mas você tem condições de vencer comigo, porque eu sou Deus. Amém? E depois, se você continuar lendo, você vai ver que teve tanta riqueza, tantos despojos, e eles ficaram saqueando 3 dias. Eles voltaram alegres. Deus deu alegria para eles e deu uma grande vitória. Que Deus traga muitas alegrias para você, mas que você entenda que Ele permite lutas para nós mostrarmos a nossa dependência dEle. Amém? Que surgem problemas grandes, mas Ele sempre é maior, e no final dá tudo certo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.